bordados com contornos desencaixados, linha da bobina aparecendo no bordado, ponto frouxo, matriz com defeito. Estes são alguns dos problemas que eu ajudo os meus alunos a resolverem aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson, aqui da eBordados, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Tá aqui na tela, deixa eu colocar o bordado. Bom, esse aqui é o bordado da Selma. Ela fez um chaveirinho usando a técnica ITH, que a gente ensina lá no curso, né? E aqui é um chaveirinho com uma estrelinha dentro, contorninho em ponto cheio, fez uma alcinha com um furo para colocar aqui a alcinha, que pode ser uma correntinha, pode ser algum outro elemento, uma fita, alguma coisa para prender o chaveirinho. Essa aqui é a parte da frente do bordado, que ficou bem charmosinho, né? Uma estrelinha com um rostinho ali, tem uma carinha, boquinha, olhinho. Aqui é a foto da amostra, a parte da frente. Na programação, a gente vai conseguir contribuir melhor, Selma, se tem alguma recomendação a ser dada a respeito da matriz em si. Porque olhando a foto, parece que essa silhueta aqui desse gominho da nuvem, parece que não está com um formato muito legal, mas eu não consigo deduzir olhando a foto, não dá a segurança que eu preciso para dizer se realmente vai precisar ajustar alguma coisa. Então eu prefiro esperar uns minutinhos para a gente analisar a programação, para a gente saber se isso aqui pode ficar com uma interpretação um pouco melhor. A gente vai fazer isso já já na matriz ali. Olhando na foto, tá me soando um pouco estranho, né? Tem muita margem entre o contorno e a silhueta da estrelinha, né? Mas a gente vai preferir fazer isso na matriz porque fica melhor a interpretação do que na foto, né? Olhando a foto, beleza, enquanto o que foi feito na programação tá bem bordado, tá bonito, né? Agora, se a gente pode melhorar a programação, é o que a gente vai ver na sequência. Com relação ao avesso, eu vi que você teve o cuidado aqui de bordar a linha da bobina usando a mesma cor da linha superior, que é a indicação correta que a gente ensina nas aulas de TH, porque é o que a gente quer, né? Quer que o avesso fique minimamente com as mesmas cores da parte superior. E você teve o cuidado de colocar também aqui um forro para esconder, né, dentro do método passo a passo que você construiu para esse TH, esconder a parte do avesso dos pontos. Poderia fazer, inclusive, o uso de um tecido estampado ou um outro bordado com o nome da criança aqui, uma outra interpretação diferente, mas ficou legal. A matriz desse bordado foi feita no Wilcom, que na minha opinião é o melhor programa para a criação de matrizes de bordados do mundo. Aproveita para se inscrever agora aqui no canal da eBordados para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora vamos então para a tela do Wilcom para melhorar a qualidade e também a produtividade desse bordado aqui. Essa aqui é a matriz que a Selma usou, que ela fez a programação para abordar aquele resultado que a gente viu ainda há pouco. Vamos colocar aqui para redesenhar devagar, para a gente ver a ordem da programação que ela criou essa matriz aqui, só para a gente tomar conhecimento da sequência, né, da lógica que ela usou para fazer essa matriz de bordado aqui. Ela fez uma primeira marcação para poder identificar ali o processo de costura na máquina, depois fez outra costura para poder segurar o tecido, e aqui já está fazendo a parte da execução do bordado, propriamente dito, com os objetos ali em tatame, né, cada um deles na sua devida sequência. Aqui já fez a parte de fixação da aplicação para o avesso e agora já está finalizando fazendo ponto cheio, depois que já colocou o forrozinho na parte do avesso aqui da estrelinha, tá? Ficou bonitinho. Assim, como eu disse, né, o que pode ser melhorado na minha interpretação aqui é talvez fazer uma silhueta respeitando melhor o formato da estrela. Eu não vou apagar essa sua aqui, tá? O que eu vou fazer, para ficar mais fácil o raciocínio, porque aqui eu não quero te mostrar a etapa que você fez para construir o ITH, tá certa. Fez a marcação para sinalizar onde coloca o tecido, fez a marcação para recortar tecido, fez a marcação para inserir o recorte de aplique que vai no avesso, né, do bordado para sinalizar que ele tem um forro no fundo, né, igual a gente viu ali que deu certo. Então, assim, isso eu não vou mexer, nem vou te sugerir nada, porque está certinho, você seguiu certinho o planejamento lá da aula de In The Hoop, onde a gente ensina exatamente a fazer o chaveirinho. Então, o que eu vou, nesse momento aqui, chamar a sua atenção é para a interpretação da silhueta do contorno, que é essa silhueta desse contorno externo aqui. Então, para isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou até arrastar para o lado aqui, exatamente, ó, eu vou duplicar somente a estrelinha, vou colocar aqui do lado, e vou te dar uma interpretação um pouco diferente da que você usou aqui do lado, para fazer uma nova proposta de silhueta. Claro, e aí você vai julgar no final se faz sentido, se ficou mais bonitinha, se não ficou, tá? Porque o que está mais me incomodando aqui é esse espaço, ele não está sendo, assim dizendo, ele não está respeitando,
né, o espaço, a silhueta do desenho. Então, aqui o desenho ele tem uma silhueta, né? E ele não está tão fiel assim, ele está com uns contornos, umas entradas aqui um pouco fora do desenho. E aí eu vou te ensinar uma forma de você fazer isso que de repente pode te dar produtividade em relação a fazer na mão. Para isso eu vou precisar aqui deletar esses elementos internos, que eu não vou precisar deles, e esses objetos externos aqui, eu vou fazer com que eles fiquem passando mais um para dentro do outro, porque eu vou soldar, tá? E aí é claro que existem várias formas de fazer isso, mas eu estou usando aquela que é mais compatível com a maior parte das versões do Wilcon, né? Que é o seguinte, a gente passar os objetos bastante um para dentro dos outros aqui. Então eu fiz exatamente com esse objetivo. Agora eu vou soldar para que os objetos sejam transformados em um único objeto. Então usei essa ferramenta aqui de soldar. Ele solda exatamente fundindo, unindo os objetos selecionados entre si, transformando tudo em um objeto único, tá? Depois a gente tem aqui o uso da ferramenta de deslocamento simples, que é você criar um espaçamento. Daí esse espaçamento ele pode ser um espaçamento do valor positivo. A princípio eu vou colocar 3 milímetros, tá? Né? 3 milímetros aqui. E o contorno que a gente quer é o coluna C cheio. E aqui a gente vai dar OK. Você vai observar que ele vai criar exatamente uma proposta parecida com o que a gente tem aqui no desenho original, só que talvez o espaçamento não tenha sido suficiente. E a gente vai conseguir observar isso ao fazer de novo. Vou duplicar esse objeto aqui para a gente não perder a referência do original, tá? E aí a gente vai perceber, ó, ao arrastar ele para o objeto, para o desenho original. Aí a gente vai ver que, de repente, o espaço não ficou tão... Só que se você observar, ó, com relação à silhueta do desenho, ele ficou mais harmônico. Ou seja, ele respeitou melhor o formato da estrela. E aí quando você compara, olha, esse aqui, que é a opção que você me trouxe, que é o azulzinho, comparado com esse vermelhinho, apesar de aqui a gente ter mais espaço, e de repente esse era o seu desejo, mas comparando apenas a silhueta do desenho a princípio, a gente tem esse aqui com um formato mais respeitoso em relação à silhueta da estrelinha. Beleza, Gibson, eu quero isso aqui que você fez, só que eu quero com mais espaçamento. Então eu pego o desenho base aqui que eu soldei, venho aqui em deslocamento simples, em vez de 3 eu vou dobrar, eu vou colocar 6 milímetros. E aí eu mantenho aqui a mesma coluna C cheio e dou OK. Ele vai criar o mesmo, tá vendo? A mesma proposta, e aí quando você arrastar para cá, você vai ver que ela é totalmente diferente. Tá vendo? Ó, o azulzinho comparando com esse do vermelho. Porque o vermelho não dá chance de errar, porque eu não estou fazendo à mão. Então eu estou selecionando o objeto que eu transformei todos em um só, e com base nele, o próprio software, o próprio Wilcon, né? Ele está interpretando a silhueta do desenho, e aí ele tenta fazer o seguinte, ele tenta respeitar exatamente todos os detalhes aqui do desenho principal. Então, o espaçamento aqui interno vai ser respeitado, vai ser proporcional, e automaticamente todos os demais elementos. E aí, claro, eu entendo que aqui você fez ele um pouco mais alongado porque você quer fazer que esse furo exista, né? Então você pode pegar esse furo, duplicar, arrastar ele para cá, para essa nova proposta, e aí apenas nessa parte onde você quer colocar o furo é que você pode estar fazendo uma adaptação. Essa adaptação pode ser tanto nesse sentido aqui, ó. Aí eu vou fazer, ó, vou travar aqui 2 nozinhos. Eu vou travar um aqui e outro aqui, e o do meio eu vou crescer ele para fora. Ó. Então pode ser feito dessa forma aqui, né? Aí, claro, você precisa fazer também respeitando ali a silhueta original, né? Então você pode ajustar, estou te dando as opções, né? Então pode ser feito dessa forma aqui, ou você poderia fazer o quê? Vou dar um Ctrl Z aqui até voltar ao original. Ou você poderia abrir essa largura inteira aqui, deixando ela totalmente mais larga para caber esse objeto aqui que você precisa dele aqui dentro para fazer o furinho, né? Então nesse objeto aqui, ele sairia um pouco do formato original do desenho que a gente criou ali com a ferramenta objeto deslocado, mas para que ele coubesse, para que ele venha caber, né, assim dizendo, o espaçozinho para o ilhóis ali. Mas assim, sinceramente, eu escolheria colocar esse detalhezinho, sei lá, em algum lugar que não
que não fosse preciso mudar a silhueta do desenho, sabe? Não sei se de repente aqui, em vez de fazer, deixa eu voltar aqui tudo, pronto. Em vez de fazer essa marcação tão grande para caber aqui, de repente fazê-la menorzinha em algum desses espaços, sem mudar muito, né? Sem mudar muito a silhueta do desenho, tipo assim, ó, na pontinha da estrela, ou seja, preferir talvez, em vez de mudar o formato externo do chaveiro, mudar a parte interna do desenho. Então aqui, por exemplo, pode colocar aqui do ladinho da estrela, em algum lugar que não vai comprometer, não vai te obrigar a mexer nessa silhueta externa, para justamente não ficar aquela coisa estranha, com cara de adaptação, igual a gente fez, igual a gente percebeu aqui, apesar de que aqui tá espaçado demais em todos os elementos, né? Mas com essa proposta aqui eu acho que ficaria mais apropriado. E aí é uma questão de escolha, né? Aí, claro, depois que você fizer essa adaptação, se fizer sentido para você, vai ter que transformar, vai ter que duplicar esse objeto e fazer as marcações da aplicação do forro do avesso, vai ter que reinterpretar o desenho porque mudou o formato, né? Porque se a gente colocar em cima, a gente vai ver que não é mais o mesmo objeto, ó. O azul é o que você desenhou à mão, certamente, e o vermelho foi o que eu não desenhei, foi o que eu construí automaticamente com base nessa ferramenta de deslocamento simples, né? E basicamente é essa a interpretação. Com relação ao bordado, tá legal, tá bonito, tanto é que a gente viu ali que tá bonitinho. Só fica o convite mesmo para você analisar se isso aqui faz sentido. E aí você pode fazer vários, né? Você pode, inclusive, criar vários números de deslocamentos. Então, por exemplo, se eu criar com 4 milímetros, se eu colocar 3 deslocamentos, ele pode te dar várias versões, ó. E aí, dentre as várias versões que ele te oferece, você pode escolher qual que mais faz sentido. Então, você pode apagar as duas de fora, ficar com a do meio. Você pode apagar a do meio e ficar com a de dentro, né? Só para você ter uma facilidade, assim, vários contornos criados automaticamente para você decidir qual que você deseja. E aí, claro, vale ressaltar que você também pode fazer ajustes. Por exemplo, eu escolhi esse daqui. Então, o que você pode fazer? Você pode mudar a espessura do ponto cheio, né, da coluna aqui da entrada C. Você pode mudar também o deslocamento aqui para 20% para fora, aqui para dentro. Ou você pode inverter e colocar 20% para ele encolher. Então, você pode também fazer essas adaptações aqui para ele ficar ainda mais agradável à sua necessidade. Beleza? Basicamente é isso. Bom, esse então foi mais um episódio do Direto ao Ponto. Eu estou deixando aqui na tela recomendações de alguns vídeos para você assistir agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!